Olá, pessoal. Eu participei de um debate recentemente, né? E eu resolvi gravar um vídeo falando sobre o que mudou em mim a partir de ter participado desse debate, né? Então, o debate ocorreu no CAEC, aqui em Foz do Iguaçu, né? Promovido aí pela Fátima Aya e Jacqueline Cohen, né? E o tema era resolução dos conflitos entre árabes e judeus, né? Então, vamos ver aqui o que modificou aqui. Então, antes de entrar, né, nos detalhes disso daí, eu pensei assim, tá, como é que eu estava antes? Né? E aí eu pensei assim, em escala como se fosse uma escala do pensamento, tá certo? Então, o pensamento é uma coisa assim mais simples que a gente tem, né? E mais aprimorado do que um pensamento, e aí uma opinião minha, né? É um questionamento, né? Lembra quando às vezes a gente está numa sala de aula ou está em alguma coisa, a gente às vezes não sabe nem perguntar, né? Então, quando a gente sabe perguntar, significa que você já pensou um pouco mais, né? Eu, como analista, né, desenvolvedor de sistema, né, às vezes a gente tem um problema e quando a gente consegue formular uma pergunta, aí é que significa que a gente já entendeu o problema e já sabe qual é a resposta, né? Então, vamos lá. A gente tem um nível de pensamento, né, um nível de questionamento, aí um nível de opinião. O que é uma opinião? Algo que a gente já pensou várias vezes, né? E às vezes a gente já reproduziu, já falou várias vezes a nossa opinião, né? Então a opinião ela tem uma força maior que você pensou muitas vezes, né? E o posicionamento, né? Quando você tem uma ação, né? Uma atitude na direção do seu pensamento, né? Então isso daí tem um valor a mais. E ainda nesse posicionamento, a gente tem um posicionamento oral ou escrito, algo que você está falando, né? Um vídeo aqui que eu estou gravando, ou um escrito, né? O posicionamento escrito na Conscienciologia ele é mais valorizado, né? Então, significa que você pensou mais, você formulou melhor as ideias, né? E aí você ainda deixa um registro, né, para a posterioridade. Então, para poder ajudar as outras pessoas também, né? Então, esse posicionamento escrito ainda tem mais valor. Então, vamos lá agora. Como é que eu estava antes do debate, né? Então, eu tinha aqui, olha, uma opinião, né? Então, era algo que eu pensei várias vezes e cheguei a essa opinião, né? Israel é mais organizado e busca convívio pacífico, né? Então, eu refleti, né, para tentar entender, tá, como era o meu pensamento antes, né? Antes de ter iniciado o debate, né? Não que eu pensei naquele momento, mas eu pensei a posteriori, né? E aí, também teve os assassinatos que ocorreram agora, que o Hamas entrou lá e saiu matando muita gente, né? Então eu entendia que Israel teve uma resposta a isso daí, né? E nessa resposta, aí eu já vi algumas reportagens, algumas coisas, ele pode ter excedido na resposta, por assim dizer, né? Então, provavelmente cometeu resposta desproporcional, não sei se a palavra desproporcional seria apropriada, mas estava mais ou menos aí o meu pensamento antes. Agora, né? Eu tô falando agora, a gente tá falando de Israel, Palestinas e Palestina aqui, né? O que estava na minha mente antes, né? Então aqui, ó, Maomé deixou um legado de guerra, a jihad, né? Então, isso daí, das vezes que eu estudei, eu li antes, né? Aí via lá alguns trechos no Corão falando sobre a guerra, né? Morte aos infiéis, né? Então, eu tinha essa opinião, né? De que isso aí, né? O Maomé deixou um legado de guerra que é a jihad. É injustificável usar a força. Não, vamos lá. É justificável usar a força ou a inteligência, né, contra quem está lhe atacando, né? Então, o, o Israel estava lá e ele foi atacado, né? E aí ele teve uma resposta tática aí, né, de Israel. Não sei se vocês sabem, né, que foram as explosões de bips, né? E essas explosões
interceptaram um não é estoque, né? Com assim, vários bips que foram comprados em conjuntos, né? Eles interceptaram e colocaram dispositivos, colocaram bomba lá dentro, né? Colocaram explosivo dentro. E aí, depois, quando o pessoal do Hamas recebeu o bip, né? Eles se esperaram no momento apropriado e mandaram explodir todos os bips, né? Então, isso aí aconteceu há algum tempo, né? Então, quando eu vi isso daí, né? Eu pensei assim, nossa, isso foi uma resposta bem tática, né? Ou seja, eles estavam combatendo alguns líderes, né, específicos, né? Então, de pessoas de grupos que estão buscando ativamente destruí-los, né? Então, ele não fez uma guerra matando várias pessoas, tá? Ele foi bem, buscou ser tático na realização, né? E isso aí foi essa operação. Então, quando isso ocorreu, na época eu pensei, olha, isso foi interessante, bastante inteligente, né? Porque foi uma resposta tática. É diferente de você criar uma guerra que vai envolver várias outras pessoas, né? Bom, outra opinião aí, né? Os judeus foram perseguidos durante a Segunda Guerra, né? Então lá na Segunda Guerra existia todo esse símbolo daí, né? Eu nem sei o nome desse símbolo daí, né? Que os alemães, né? Eles colocavam os judeus, né, nos campos de concentrações, tá? Então, enfim, eles foram perseguidos durante a Segunda Guerra, né? Bom, então, judeus e islâmicos são diferentes. Então, vamos lá. O debate era sobre árabes e judeus, né? Então, agora eu já estou falando a palavra islâmicos, né? E a jihad lá, para mim, então, eu misturava tudo, né? E aí, para mim, os judeus e islâmicos são diferentes. Quando eu penso na representação dos dois, né, eu vejo um judeu geralmente associado a alguém que, sei lá, está estudando, e o islâmico geralmente era algo sobre a guerra, né? Tipo, os homem-bomba, essas coisas assim. Era essa associação que eu fazia, né? Lógico, existe um povo, né? Mas assim, de forma geral era esse quando eu visualizava era isso. Então, aí aqui era um outro pensamento que eu tinha, né, de que sempre existiu guerra entre os judeus e palestinos, né? Então, quando eu tentei refletir, foi mais ou menos isso daí que eu pensei, né? Outra coisa é que a guerra entre os judeus e palestinos não me interessa. Eu simplesmente não tenho interesse sobre isso, né? É, meu contexto é aqui brasileiro, né? Assim, eu me considero uma pessoa pacífica, né? Então, não me interessava por guerras, né? E se você pensar assim, não, mas a guerra é uma guerra importante, tá? Mas ó, tem várias outras guerras, tem aqui, ó, guerra no Irão, na Síria, no Afeganistão, no Iêmen, na Ucrânia, no Sudão do Sul, no Iraque, na República Democrática do Congo. Então, assim, são muitas guerras e eu simplesmente não me importava com elas. Essa daí era somente mais uma que eu não me importava. Bom, outra opinião aqui, né? É que a Igreja Católica, aí muda um pouco, né? Mas eu trouxe isso porque mais na frente vai ser, eu vou falar algo que remonte isso, né? Então, a Igreja Católica, ela ressignifica os costumes de outros povos, né? Então, a gente tem aí o Natal e a Páscoa, por exemplo, né? A Páscoa como acho que era alguma festa relacionada à primavera, né? Da colheita, algumas coisas assim. E aí a Igreja Católica chegou e mudou isso daí, o significado para nascimento não, sei lá, nem sei o que é. Meu Deus. E olha que eu fiz catequese, catecismo, né? Mas vamos lá.
Então tem aí, ó, a Igreja Católica tem o verdadeiro sentido da Páscoa, vai fazer um significado atrelado a Jesus. Agora o Natal eu sei o significado, né? Eu acho que o outro ele tá com a cruz ali, é da ressurreição de Cristo, né? E a outra lá é do nascimento dele, do Natal, né? E os dois eram festas, né? Que já ocorriam, e aí a Igreja Católica foi lá e mudou isso daí para dar um novo significado, né? Então, continua fazendo a celebração, mas aí tem um outro significado. Vamos ver aqui. Tá, beleza. Então, como é que eu, como é que eu estou depois, né? Depois que passou o debate. Então, esse era as opiniões, né, que eu tinha, né? Então, primeira coisa, o primeiro esclarecimento que eu tive é árabe. Árabe não é um povo, certo? Não é um... Árabe é a língua que é falada, né? Então, o idioma tem variações entre os povos e nações, como o espanhol na América Latina, né? Então, se você pensar um americano que chega lá, os latinos, o latino é o que fala latim? Mas beleza, é as que tem os idiomas baseados, né, que tem origem no latim. Então vai ter o México, Colômbia, Brasil, Paraguai, vai ter tudo ali, América Latina, né? Então é tudo a mesma coisa, é todo o país subdesenvolvido que está lá, tá, pronto, é uma coisa só. Para eles é uma coisa só, América Latina. Às vezes não sabe nem que no Brasil é português, né? Então para a gente é a mesma coisa, ó, os árabes é aquilo dali. Então os árabes, bem que ele fala, é os latinos, né? Pronto, os árabes é isso daí, né? Então nessa região toda aí se fala o idioma árabe, né? Em alguns falam mais e outros falam menos, né? E às vezes às vezes não, tem variações, né? E às vezes não se entende muito bem entre um país e outro. Bom, outra coisa interessante aí foi o seguinte, né? O Maomé, ele tinha uma filha, né? Que era uma filha que tinha um parapsiquismo muito desenvolvido, né? E o nome dela é Fátima, né? Então, essa filha do Maomé, ela é venerada pelos islâmicos, né? E a origem do nome da cidade de Fátima, lá em Portugal, né? É Fátima, né? Que é o nome da filha de Maomé. Bom, também tem também tem uma outra Fátima que colocam lá como uma moça que morreu lá, tal. Mas, enfim, existem essas duas formas aí de ver o nome aí da cidade de Fátima, né? Então, a aparição de Fátima pode ter sido a filha de Maomé também, né? Então, lá no debate foi trazido isso daí, né? Que durante a expansão árabe, né? Eles foram lá até a Portugal e Espanha ali, né? Os árabes, eles, eles tiveram uma influência lá também, né? Expandiram o império deles até lá. Então, a aparição de Fátima pode ter sido a filha de Maomé. Então, isso aí eu achei interessante, né? Só esse que eu vim de uma família católica, né? Então, e a Igreja Católica pode ter feito essa mudançazinha aí, né? Bom, agora sobre as similaridades entre os judeus e e aí eram os árabes e os judeus, né? Mas os dois aí, né? Vamos colocar os islâmicos e os judeus, tá certo? Então, como eu pensava que eles eram muito distintos, né? Mas eu não observava o quão eles eram parecidos, né? Então, aqui tem, olha só, os dois, né? Tem essa crença daí, né? Existe um Deus e ele está do meu lado, né? Então, todos os dois pensam isso, né? A minha religião é a única verdade, né? Existe o bem e existe o mal, aquela dualidade, né? Né? Então, existem as pessoas que são do bem e as pessoas que são do mal. E também existe o bem e o mal no mundo mesmo, né? Assim, na concepção do mundo. Nós somos o povo escolhido, né? Tanto os judeus tem aquele negócio lá do
do Egito, né? Que saiu do Egito, foi para lá, enfim. E, e aí ele se sente o povo escolhido, né? Talvez os islâmicos também tenham. Eu não sou especialista, mas entendi isso daí. E os dois têm a lealdade e defesa do meu grupo religioso, né? Então os dois eles buscam ali acolher as pessoas, né, que têm a mesma crença delas, né? A crença dos judeus e palestinos potencializam os conflitos, né? Então, o que foi aí? Esses dois povos, né, eles têm essa mentalidade, olha só. Existe uma terra prometida e temos direito a controlá-la, né? Isso daí, imagina a quantidade de conflito que você não traz quando você diz, olha, existe uma terra sagrada e eu tenho que controlar essa terra. Então, todo mundo que não está de acordo com isso daí vai se tornar o seu inimigo, né? Então, os dois pensam isso. Então, eles têm um apego ao território. E aí, isso daí, depois eu entendi que é o seguinte, lá atrás, né, eu falei que o povo de Israel e a Palestina, eles estão em guerra desde sempre, né? Mas na realidade, desde sempre, desde quando eu nasci, né? Né? Então tem ali, ó, o Estado de Israel, ele foi criado ao término da Segunda Guerra, né? Então não existia isso daí antes, né? E aí lá no debate foi colocado assim, olha, existe lá na leitura, não, lá no, sei lá, nos escritos dele lá, que o povo de Israel não tem uma terra única, entendeu? Que eles é para espalhar pelo mundo e, sei lá, pregar, não sei bem, mas assim, foi falado no debate, né, algo como isso, que existia essa, esse direcionamento para ficar no mundo todo, né? Mas, depois da Segunda Guerra, com a criação do Estado de Israel, né? Então, os judeus foram para lá, né? E aí estão populando lá e se sentem dono daquilo ali e eles que têm que controlar, né? Então, vocês conseguem, é fácil perceber, né? Pelo menos para mim, né? Como ter essa mentalidade isso influencia para potencializar os conflitos na região, né? Então, isso daí. A outra coisa que foi trazida no debate, né, é que o legado de Maomé pode ter sido corrompido, né? Então, da mesma forma que às vezes a gente pode pensar que a Bíblia, né, houve modificações na Bíblia, né? Mas assim, eu não tenho problemas com nem a Bíblia, nem o Alcorão, né? Os dois serem idênticos ao que realmente foi escrito ou ser diferente, né? Às vezes algumas pessoas, alguns cristãos têm assim, não, a Bíblia, a tradução, ela, né, a gente tem os originais da tradução e por aí vai. Mas lá no debate, né, trouxeram isso daí como se as pessoas que ficaram com o legado de Maomé eram os inimigos dele, né? E que eles poderiam ter modificado os direcionamentos de Maomé, tá certo? Então eu trago isso como um pensamento, uma dúvida que eu tenho agora, né? Então pode ser que tenha corrigido, pode ser que não, mas para mim eu não tenho um problema se foi ou não foi, né? Eu não tenho problema em assentar isso com as minhas outras crenças, tá? Aí aqui outra coisa interessante, né? As consciências ou os espíritos, né? Podem ser as mesmas. O que é isso daí? Nos conflitos, né, entre os povos, né? E aí eu não sei porque eu não sou testemunha ocular, né? Mas eu entendo que na Conscienciologia, né, ela traz esse entendimento de que as pessoas, né, elas podem nascer no outro lado do conflito, né? Elas podem ressomar lá no outro lado do conflito.
né? Então imagina como é que é para uma consciência de que se ela foi judeu numa vida, né, e aí estava combatendo um grupo, e agora ela nasce do outro lado e agora ela está combatendo o, o judeu, né? Então elas estão em conflitos uns com os outros aí. Por quê? Porque elas têm aquelas crenças que a gente viu lá, né? Então, então as duas eles estão ao longo aí da trajetória, um matando, um brigando com o outro, mas eles são os mesmos, né? Aí teve alguns questionamentos durante o debate, né? E aí é difícil a gente perceber os nossos próprios condicionamentos. Foi isso que eu entendi depois, né? Por exemplo, sobre justificativas de guerras, né? Para mim é muito fácil eu chegar assim e dizer, ó, não se justifica a guerra. Guerras são injustificáveis, né? Mas isso de fato é o que está no meu íntimo, né? Ou eu justifico, né? Não, está ok a pessoa ter o país, né? A nação ter uma resposta, né? Como eu estava falando lá, uma resposta tática, algo do tipo, né? Como conscienciólogo, né? E agora como eu vou estudando mais, eu cada vez percebo mais, né? E interiorizo mais de que guerra não se justifica a gente matar a outra pessoa, né? Esse não é o caminho, né? Então, cada vez mais eu internalizo isso, mas talvez eu ainda tenha alguns resquícios, né, dessa justificativa daí. Outra coisa também é quando a gente recebe os fatos, né, a gente recebe uma notícia, né, de que algo ocorreu, às vezes essa notícia traz um viés de quem está trazendo ela, né, e às vezes é difícil para a gente identificar isso daí. E outra coisa completamente diferente é o nosso desinteresse, meu e o meu também, né? Então, eu não tenho muito interesse nesse tema, né? Quando eu não digo que eu não tenho muito, é porque agora, nesse momento, eu tenho um pouquinho de interesse porque eu estou fazendo esse vídeo, né? E porque eu estive no debate, né? E eu entendo que eu necessito não, eu entendo que eu quero me envolver um pouco mais, né? Para eu ter um posicionamento em que eu tenho uma paz íntima, certo? Bom, então, um outro questionamento que ocorreu lá era: você é a favor de etnias ou você é a favor da consciência, né? Então, eu sou a favor das consciências. Então, além dos territórios e etnias, eu sou a favor da evolução de todos sem agravamento dos karmas, né? Então, olha, eu quero o bem de todos ali e espero que eles não agravem as condições deles, né? Então, que eles possam crescer, né, desenvolver, sem estar ali matando os uns aos outros, ou estar piorando aí a situação deles, né? Então, eu vou buscar ter esse pensamento e ter essa opinião e esse posicionamento. É isso que eu busco, né? Então, agora, que posicionamentos, né, eu vou buscar ter agora, né, que eu vivenciei esse debate? Então, primeiro é o contexto em que a gente está, né, que eu estou, né? Então, aqui no Brasil, né, a gente tem conservadores cristãos, né? Não que todos os conservadores sejam cristãos, mas a gente tem isso daí, que são a favor de Israel, né? Então, isso aí é muito comum, tem na família. Às vezes eu acompanho algumas pessoas nos YouTube, algumas pessoas que falam isso, né? E aí eles são esses conservadores, né? E são cristãos, né? Geralmente eles defendem a Palestina, né? E a gente tem os esquerdistas, né? E aí eu não, a palavra esquerdista aí, às vezes a pessoa tem alguma conotação com algum significado. Eu apenas estou colocando esquerdista como as pessoas se auto-intitulam, né? Às vezes ela fala assim, não, eu sou esquerdista com orgulho, né? Então, que geralmente são a favor aí da Palestina e do Hamas, né? Então a gente vê aí aqui no Brasil que tem essa dualidade aí. A gente vê muito assim as pessoas que se intitulam esquerdistas, né, serem a favor da Palestina e ainda mais do Hamas, né? Então tem esses dois aí.
Eu, no lado econômico, né, eu me posiciono mais como uma pessoa libertária, né, e um conscienciólogo, né, então é assim que eu me vejo atualmente, né. Bom, mas aqui na Conscienciologia, né, a gente tem um termo, né, que são os intermissivistas, né, e aí eu fui nos dinâmicas, né, e eles me disseram, ó, os intermissivistas são paradiplomatas e pacifistas, né? Eu disse, nossa, que interessante. Então, eu anotei lá, né, e disse, não, eu vou buscar isso daí para trabalhar depois. Então, eu pensei assim, tá, então, que posicionamento eu posso ter, né, uma vez que eu participei disso aí, né? Então, como ser um diplomata para as consciências, né, para as pessoas, com opiniões a favor de Israel, né? Então, vamos lá, lembrando, eu não tenho mais o posicionamento de ser a favor, né? Primeiro que eu não era a favor, não era muito a favor, por assim dizer, né, de Israel, né? Então, eu sempre ia perguntar, beleza, qual ação? Vamos verificar essa ação aqui, se eu sou a favor ou não dessa ação específica, né? Mas aí passava ações como aquela do BIP que ia explodir as pessoas lá que estavam atacando eles, né? Mas enfim, eu avaliava as ações, né? Então, como eu sou um diplomata para essas pessoas, né, que eram a favor de Israel, né? Ou a outra pergunta é, como ser um diplomata com opiniões polarizadas na Palestina, né? Então, para as pessoas que eram a favor da Palestina, né? Como é que eu posso ser um diplomata com essas pessoas? E as pessoas que têm viés religioso, né? Então, eu fui espírita, né? Eu fui espírita há uns 10 anos, né? Então, eu tenho um pouco desse viés aí religioso, né? E eu acho que de outras vidas também, né? Então, eu sinto um pouco isso aí, apesar de eu não ser, não ter, né? Não ser religioso, mas esse ter sido religioso fez parte de mim, né? Então, e também como ser um diplomata com as pessoas que são indiferentes, né? Então, são perguntas aí que pode se fazer, né? Que eu estive me fazendo, né? E beleza, então outra que é, o que é um paradiplomata? Então, eu anotei lá na região, na dinâmica, né? Era, os intermissivistas são paradiplomatas e pacifistas. Então, o que é um paradiplomata? Eu ainda não sei, né? Então, é algo aí que eu vou buscar. Também como ser um paradiplomata para as consciex, né? Então, os espíritos, ou seja lá o que for, que já está aí, que está do outro lado, né? Então, como ser um paradiplomata com eles, né? Para os que dessomaram, né? Que morreram nos conflitos. Não sei. Não sei nem como é ser um paradiplomata, mas como ser um paradiplomata para assistir, né? Então, na Conscienciologia, a gente tem muito isso de ter a assistência, né? E então, como ser um paradiplomata com as consciências com viés religioso, né? Então, como eu já tive um pouco disso, então eu tenho uma certa conexão, uma certa afinidade com isso daí. Também com as pessoas, né, que têm um passado bélico, né? Então, quando eu faço uma revisão íntima, né, eu vejo aí alguns sintomas aí do meu belicismo, né, das guerras, né? E também das consciências extraterrestres com passado bélico, né? Então, por que eu coloquei os extraterrestres aí? Porque às vezes a gente vai nas dinâmicas aqui, né, e a gente tem lá as pessoas percebendo os extraterrestres, que também tem, às vezes passam por isso daí, né? Então, eu estava em alguma dinâmica, né, do paradireito que estava tendo isso daí. Então, eu disse, olha, se eu quero ser um paradiplomata, é importante levar isso aí em consideração também. E o que era um pacifista também, não sei o que é um pacifista. E ainda mais como eu posso ser um pacifista. Então, depois do debate, né, eu cheguei a essas reflexões aí, né, e eu entendi, tá, então o que que eu vou fazer? Né? Eu vou me posicionar, né? Então, lembrando lá que tinha lá aquele
aquele nível, aquela escala lá, né? E o posicionamento era algo assim mais forte, né? Então, eu vou buscar aí o que que é um paradiplomata, e aí vou pesquisar, faço um videozinho dizendo lá o que que é um paradiplomata e o que é um pacifista também, né? E aí trago para cá, coloco aqui. Mas aí eu quis fazer algo escrito também, né? Então, vou verificar, fazer aí um artigo, né, diplomático para as consciências com viés pró-Israel, né? Então, eu busquei ali mais ou menos um público que teria uma certa afinidade com quem eu sou, né? E fazer um artigo para poder auxiliar elas, né? Então, foi isso, né? Isso daí foi o que eu entendi, né? Então, quais eram os meus posicionamentos antes do meu debate, meus posicionamentos, né, as minhas convicções depois do debate e o que ação, que posicionamento eu vou ter, né? E ainda mais com uma prioridade, né? Então, são esses 3 pontos aí, né, que eu vou buscar nesse momento, né? Então, eu tenho outras coisas que eu quero fazer, mas aí eu vou abrir um espaço para fazer nesta prioridade aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E até a próxima.